Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Nós estamos aqui na unidade curricular Banco de Dados, ok? E voltando, né, ao nosso conteúdo, retomando a aula anterior, e hoje nós vamos ficar aqui pendentes em ver hoje processamentos tradicionais versus processamento de banco de dados, tá ok? Então a gente finalizou a aula passada e de processamento de banco de dados, uma introdução ali, conhecendo um pouco, né, principais bancos de dados, como eles são utilizados, aonde eles são utilizados, as redes sociais. A gente viu como que funciona lá, né, um banco de dados lá na nuvem, né? Então a gente conheceu algumas coisas referente aí, uma breve introdução aí sobre banco de dados, tá bom? É só uma dúvida, vocês têm instalado alguma coisa na máquina de vocês aí? MySQL? Veja, dá uma olhada aí na página inicial do computador de vocês, que se tem instalado alguma coisa. VS Code, MySQL, esses aplicativos aí. Se tivesse, avisa o professor, tá? Tem MySQL, VS Code? Maravilha, maravilha. A gente não vai usar hoje, tá? Mas as próximas aulas com certeza, tá? Até o professor tá combinando aqui para dar um pulo aí na escola para ver como que tá as conexões, as configurações aí das máquinas de vocês, para a gente poder começar a entrar aí nas atividades aí com processamento do banco, criação de banco ali, né? Fazer umas relações ali em banco de dados, tá bom? Vocês tiveram alguma coisa de banco de dados nos cursos anteriores, nas turmas anteriores? Primeiro, segundo ano? Alguém consegue me responder aí? Não, nada, né? Tá bom. Só para o professor se organizar, por quê? Porque a gente tem que dar uma introdução aqui em banco de dados para vocês entenderem como que funciona banco de dados, né? Direcionado para jogos digitais. Só que também banco de dados é banco de dados, né? Vamos ter que entrar mesmo nas linguagens ali, né? De como a estruturação ali, né? Os scripts, como que funciona, as execuções ali do select, né? Chamar o banco de dados, inserir dados no banco de dados. Todas essas questões a gente vai ter que fazer então, né? Porque vocês não tiveram essa base, então a gente vai ter que devagar com vocês aí então, tá? Então o professor vai colocar no plano aqui de aula aqui, né? Já tem um plano de aula elaborado para vocês e a gente vai acrescentar aí essas questões aí de trabalhar bem o conceito de vocês ali, para vocês saírem entendendo bem como funciona o banco de dados, tá bom? Beleza, conforme a gente vai andando, a gente vai sentindo aí a necessidade de vocês, né? E vocês vão pontuando pro professor, e a gente vai trabalhando melhor com vocês aí, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouco de processamento tradicional versus banco de dados, tá bom? Bora lá então para a aula de hoje. Então, nessa aula nós vamos diferenciar as características ali, abordagem de um banco de dados de processamento tradicional, de arquivos, né? E o versus o banco, né, de dados mesmo, tá ok? Então, dando continuidade à nossa unidade sobre banco de dados, né? Nessa aula vamos abordar diferentes bancos de dados, os dados tradicionais de processamento de arquivo. Antes de iniciarmos, faremos uma breve revisão do conteúdo, né, anterior, identificar quais tipos de dados que comumente são armazenados, né, nos bancos de dados. Exemplo aqui que a gente começou a usar na aula anterior, que são as redes sociais. Vocês lembram da aula anterior? Que a gente estava falando de banco de dados nas redes sociais? Lembram, né? Isso, sim, Emily. Beleza. E alguém gostaria de complementar alguma coisa aqui, de falar assim, professor, eu lembro, não lembro. As redes sociais, quais são os tipos de armazenamentos que a gente tem lá? Quais são os tipos de coisas que a gente... como que a gente usa o banco de dados nas redes sociais? Alguém consegue me dizer aí? Para guardar, o que a gente guarda, como que é guardado, né? Só para a gente retomar aqui a nossa aula. Tá bom? Bora lá, vamos responder aí para o professor? Usamos para guardar informações do usuário, correto. Informações de login e senha, correto. Perfeitamente, Rian, Rafael. Exatamente. O principal aqui seria, né, guardar os nossos dados, né? Informações gerais do usuário, porque os nossos dados são importantes. Lembra que o professor falou? Os dados são dinheiro, né? Os dados são informações, né? Nossa privacidade. Guardar em nuvem, na nuvem também. Exatamente isso é. Então a gente guarda todas as nossas informações ali pessoais, guarda também os nossos posts, né? As nossas fotos, né?
nos nossos vídeos, né? Nossos reels, né? Hoje tem reels, né? Vai mudando, as tecnologias vai mudando, né? Então vamos lá. Então a gente usa nas redes sociais pesquisar e postar. Isso é tudo guardado ali, né? Num servidor na nuvem, não sabemos aonde está. Normalmente está em outros países, né? É Rússia, Canadá, outros lugares aí. Também tem servidores no Brasil, tem servidores no mundo inteiro, né? Então a gente guarda fotos, vídeos, vlogs, postagens, curtidas, conversas, comentários, né? E essas questões aí que a gente tem armazenamento aí dentro de um banco de dados referente a redes sociais. Então vamos entrar aqui numa história, aqui num cenário, a gente vai tentar se colocar num cenário aqui agora, né? Tentar compreender um pouco melhor sobre o banco de dados. Então nós temos a Alex Vance aqui, né? É uma proprietária de uma padaria, de uma pequena cidade lá aqui do Paraná, né? Lá do Paraná, não, aqui do Paraná. E o estabelecimento produz diversos itens, como pães, bolos, salgados, tortas, né? Todo o conteúdo ali que é vendido no bairro onde está localizado essa pequena padaria. E recentemente, né, a Alex firmou um contrato para fornecer pães para escolas municipais da cidade. Então, até então, a sua padaria produzia uma quantidade reduzida de pães diariamente, né, só para o público ali do bairro. Agora ela precisa produzir maior quantidade para atender principalmente, né, não só os clientes locais, mas também a escola. Então mudou a questão de produção, né, dessa proprietária aqui, tá bom? Então tente se imaginar nesse cenário como se fosse você ou que uma situação parecida como essa, né? E quais que são as providências aqui, como que a gente vai entrar aqui a questão de ajudar esse proprietário aqui da padaria a resolver algumas questões, né? Então vamos aqui contextualizar aqui essa história de novo, né? Então nós estamos aqui com um contrato que a Alex enfrenta, né? E ela precisa enfrentar alguns desafios para administrar esse novo contrato, né? Então o que ela precisa aqui nesse cenário que ela está aqui, né? Ela é uma pequena proprietária lá, uma pequena padaria, num bairro aqui no estado do Paraná, e ela precisa fornecer uma quantidade maior ali de produto, no caso pães. Então ela controlar as vendas diárias, né? Ela precisa controlar essas vendas diárias na sua padaria. Então ela precisa controlar ali as vendas que ela já faz para as pessoas locais, para os clientes locais ali, e garantir também ali a produção e a quantidade exata de pães para entregar nas escolas municipais. Então ela tem essas duas dificuldades aqui que ela precisa gerenciar, né? Esses dois desafios, né? Que ela precisa gerenciar isso, né? Então, vamos continuar. Guarde bem essa informação porque a gente pode usar, a gente vai usar aqui para desenvolver a nossa atividade aqui, o nosso entender de como ajudar aqui essa pequena proprietária, né, no desafio dela que ela tem aqui de controlar as vendas e de controlar a produção e a quantidade ali de pães na produção para entrega na escola e a entrega para os clientes dela, tá bom? Entenderam ali a minha história mais ou menos? Não falei muito rápido? Deu para entender? Beleza? Joinha, né? Débora levantou a mão, joinha, beleza? Levantar a mão aí que tá tudo ok, né? Quiser perguntar, pode perguntar, tá? O chat está aberto ali, estou acompanhando aqui, se perguntar eu paro a aula e respondo. Não, tranquilo, o professor entendeu que foi para dizer que estava tudo ok. Rafael, tudo ok, beleza. Então nós estamos dentro dessa nossa história ainda, guarde bem aí na memória de vocês. Então aqui, continuando aqui no contexto da história, para a gente tentar entrar aqui no nosso conteúdo de banco de dados na aula de hoje. Então, atualmente, a Alex, né, ela utiliza um software bem simples lá para armazenar os dados e os arquivos da sua padaria. No entanto, com o aumento e volume de vendas, ela tem enfrentado dificuldades para gerenciar a quantidade de matéria-prima necessária à produção, né? Então, ela precisa entregar pães e ela tem dificuldade ali de comprar, né, as matérias-primas ou de gerenciar essa matéria-prima ali, né, para a produção dos pães. Então ela precisa monitorar com precisão o volume diário de vendas, né,
e atualizar os preços dos produtos de acordo com o reajuste frequente da farinha do trigo, que ocorrem a cada 2 meses. Então, muito importante aqui, né, nesse tipo de negócio, as pessoas se preocuparem com isso, né? Isso se chama gerenciamento, né? E o banco de dados, né? Os Power BI também, que tem, algumas empresas têm e usam, para gerenciar esses volumes, né? Por quê? Ela tem uma demanda de pão diariamente, mensalmente, e ela tem que usar insumos de matéria-prima para a produção desses pães, certo? Só que há uma variação nos preços aí durante, né? Aqui no Brasil normalmente está acontecendo ali até menos de um mês, né? Essa variação de preços. Então ela tem que tomar cuidado, né? Porque entre um mês e o outro ela pode pagar mais caro na farinha, nos insumos de matéria-prima para a produção e continuar com o mesmo preço de pão para distribuição. Então ela vai ter, né, um menor valor ali nos produtos dela oferecidos com maior custo de produção. Então ela vai ter uma perca, né? Uma perda de dinheiro, né? Ela vai perder ali valores, uma queda financeira ali por má administração, né? Muitas empresas, né, acabam quebrando hoje em dia por ter essa má administração, né? Você continua aumentando o consumo ali, a matéria-prima continua aumentando no mercado, o dono ali, o gerente ali, o proprietário, ele não monitora esse aumento de matéria-prima e continua mantendo o mesmo preço do produto dele final, né? Ou da mão de obra ou do serviço dele. O que acontece? Chega um momento que ele costuma ganhar menos dinheiro do que ele ganhava antes e gastando mais, né? Então, isso faz com que as pessoas ou que as empresas venham a quebrar, né? A falir, né? Tá bom? Então, a gente está com esse cenário aqui, né? E ela precisa, então, gerenciar melhor essa matéria-prima dela, né? E a cada 2 meses aqui sofre reajuste. Então, ela tem que estar atento a isso aí, tá? Em cima desse cenário, turma, em cima dessa proposta aqui que o professor falou, essa história aqui, eu acredito que todos entenderam, que todo mundo falou que estava ok ali, a explicação do professor. Essa última parte aqui, vocês entenderam também? Que a gente precisa gerenciar o volume diário de vendas, né? E monitorar o preço ali, a subida da farinha de trigo, né? Que ocorre em cada 2 meses, tá? Em cima desse cenário, a gente vai fazer umas perguntas aqui agora, né? Eu queria que vocês me ajudassem aí para complementar a aula aqui, né? Uma atividade agora com vocês aqui, tá? Em dupla, então, né? Em dupla, então, vocês comentem entre vocês aí e cheguem numa resposta para mim aqui, tá? Pergunta número 1. O que a Alex pode fazer para garantir que sempre tenha matéria-prima suficiente e consiga produzir a quantidade correta de pães? Tá? Número 1. Então coloca 1 ali no chat e faça a resposta desse 1. E a resposta dos 2 também, coloca 2 ali no chat e responda a pergunta número 2, aqui eu vou falar agora. Quais outros, né, problemas a Alex pode enfrentar ao utilizar um sistema que armazena dados em arquivos, né? Quais os outros problemas que a Alex pode enfrentar ao utilizar um sistema que armazena dados em arquivos, tá? Então, a pergunta 1 e a pergunta 2 para vocês me responder aí, tá? Então, essa aqui eu não vou colocar no Classroom, já tem uma outra atividade lá no Classroom, tá? Que é um parágrafo, lá um texto, não é para vocês fazerem agora. Daqui a pouco a gente entra lá, até porque eu tenho que explicar para vocês, né? Tem que dar o conteúdo para vocês aqui. Mas essas perguntas aqui, pode responder em dupla aí, cada aluno aí está em 2 aí no seu computador aí do lado, né? Responda para o professor ali. Resposta 1, coloca 1 e responde, e coloca 2 e responde, por favor. Vamos lá? 3 minutinhos, 3, 4 minutinhos para a gente fazer essa atividade aqui, tá bom? Vou esperar aqui.
Então, turma, vamos lá. O Adriano respondeu ali. Com quem que você respondeu, Adriano? Com a tua dupla aí. Faltou responder a 2 ali, professor, né? O Ismael também respondeu ali a questão 1, né? Também, quem que é a dupla que respondeu com você? Coloca ali para mim, né? Também só respondeu a 1. O Rian respondeu ali, Rafael e Rian, né? Ah, o Rafael e Rian. A 2 está aqui já, né? Então tá. Então deixa eu voltar aqui no chat, aqui, lá no comecinho, vou ler aqui. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Falta o Adriano ver com quem que ele respondeu ali, eu vou ler. A questão 1 ali, Alex deve adotar sistema eficiente baseado em banco de dados, permitindo o registro preciso de informações, né? Essa é a contribuição do Adriano, só preciso saber depois com quem que ele contribuiu ali, né? Porque eu pedi para fazer em dupla, né? E faltou a resposta 2. Ismael ali deve-se utilizar um sistema de banco de dados, né? Então Ismael respondeu a questão 1, falta também a 2 e falar com quem que ele está respondendo, né? Aqui o Rafael e o Rian responderam juntos, né? Mandou a questão 1, o outro mandou a questão 2. Vamos ler lá, então? Ele pode usar um sistema de correlação entre o que ele usa com o que... Só um pouquinho, meu chat subiu, daí eu vou ter que voltar para me ler. Entre que ele usa com o que ele necessita, com uma fácil atualização assim, sempre que necessitar, ele saberá, né? A questão 2 que eles responderam, Rafael e Rian, falta desorganização, praticidade e segurança, já que os arquivos são mais difíceis de manusear online, né? Eu vou baixar um pouquinho aqui para me ler da Sueli. Sueli respondeu com a Emily, a questão 1 e 2, né? Ele tem que procurar um sistema que atenda às suas necessidades, como armazenar seus dados e poder controlar seus dados. A questão 2 é problemas de acesso, segurança, desempenho e escalabilidade, né? O Adriano respondeu aqui a 2 agora. Problema de segurança, risco de perder dados. Adriano e Débora. Perfeito, né, turma? Tinha mais gente para responder aí, mas ficaram devendo, professor aí, não sei por que não responderam, né? Continue aí, tá? Continue participando, gente. Não deixe o professor sozinho na aula, não, né? Tá bom? Vamos então finalizar aqui esse conceito para a gente, né, continuar aqui nossa linha de raciocínio sobre esse tema aqui. Então, abrindo aqui com vocês de novo, né? O que a Alex deve adotar, né? Então, ela deve, sim, um sistema eficiente baseado em banco de dados, permitir registro preciso de informação, como quantidade de pães, né, produzidos por saco de farinha de trigo, né? Essa é uma sugestão aqui, ó. Então, ela precisa registrar essa informação de forma precisa, ter a quantidade de pães que é produzido por saco de trigo. Dessa forma, ela poderá calcular com mais precisão a matéria-prima necessária para a produção diária, correto? Quem concorda com o professor aí? E com isso, né, a Alex garantirá a entrega da quantidade adequada de pães às escolas, sem comprometer o atendimento aos clientes regular da padaria. Caso contrário, a falta de produtos pode gerar insatisfação e até perda de clientes, né? Vamos continuar aqui. E continuando, né? Ao substituir os seus sistemas simples por um mais avançado, com um banco de dados, né? Alex poderá gerenciar e controlar melhor todas as informações da padaria, correto? O Rafael concordou ali comigo, né? Tá certo? Esse ponto de vista bem legal, é o ideal aqui para essa solução. Então, esse sistema evita a duplicidade, né? A duplicação de dados e reduz conflitos nas informações, né? O banco de dados ele é bem certeiro e bem organizado, né? Então, evita esse tipo de dificuldade aqui. Além disso, ele facilita o reajuste dos preços dos produtos de acordo com as variações de custo da matéria-prima, né? Então, esse banco de dados está relacionado com um sistema que fez a compra. Lá no sistema que faz a compra, já obteve a informação do valor do saco que foi comprado, o saco de farinha, qual o preço foi comprado e quantidade que tem no estoque. Essas informações, elas são selecionadas e entram em conflito lá com a entrega, e uma produção e a venda. Então, esses preços vão ser automaticamente ajustados ali, graças
às informações que tem no banco de dados, que é totalmente relacional, que está passando essas informações precisas ali, né? E ela está tudo interligadas, né? Então, com automação, né? Automação proporcionada pelo banco de dados, esses ajustes podem ser feitos de forma mais eficiente e precisa, correto? Compreenderam a importância de um banco de dados, de um gerenciamento de banco de dados, turma? Beleza, Adriano, Rafael? Beleza? Concorda? Entendeu? Quer acrescentar alguma coisa fora o que a gente falou aqui, turma? Quem mais tem alguma sugestão? Ou alguma situação parecida que viu, que vivenciou, né? Que conhece, né? Conhece alguém aí? Ou alguém aí que o pai né? É do ramo, é empresário, né? Tem a propriedade aí, ou já usa um sistema, né? Já conhece o sistema que usa banco de dados, né? Que usa gerenciamento desse banco de dados para controlar essas informações, tá bom? Se alguém tiver alguma coisa para complementar aí, é bem-vindo, tá bom? Bora continuar aqui então. Armazenamento em arquivos versus banco de dados. Vamos lá? Esse é o propósito da nossa aula, né? Então, ambos armazenam arquivos, correto? É uma afirmação isso, né? Mas eles possuem diferenças importantes. Então, o banco de dados ele utiliza para armazenar dados estruturados e relacionados. Lembra que a gente deu o exemplo passado ali, né? Então, como os dados, as informações estão relacionadas, ela tem uma precisão maior para dar, né, um gerenciamento ali, uma tomada de decisão para o proprietário, para o dono ou de quem está usando essas informações, né? Então, assim, é estruturado e relacionado o banco de dados, ou seja, em formatos bem definidos e que facilita a inserção, né, de dados, a atualização desses dados e caso de recuperação das informações, se for necessário, né? Então aqui nós temos dois exemplos ali naquela imagem ali, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma ampliada aqui na minha lupa. Então nós temos aqui essa imagem, né? Sistema de arquivos. Então nós temos sistema de arquivos, que são os aplicativos ali, né? O computador com esses aplicativos que está mandando os arquivos para ser guardado ali, né? Os dados dos arquivos, né? Do outro lado aqui nós temos os aplicativos fazendo isso, né? Os sistemas fazendo isso, mas utilizando aqui um sistema de gerenciamento de banco de dados, né? O SGBD, né? Sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, com esse sistema de gerenciamento, né, os dados são fiéis armazenados ali e tem toda essa estrutura ali, todo esse benefício que o professor falou ali anteriormente, né? Ok? Bora lá então continuar aqui, turma. Então, já os sistemas de armazenamento de arquivos são usados para armazenar dados desestruturados, né? Que muitas vezes não estão relacionados entre si. Então, assim, a gente utiliza assim um banco de dados, a gente utiliza assim forma de armazenamentos, sim, a gente usa. Que não tem o gerenciamento de banco de dados, sim, é usado o tempo todo. Mas a gente tem que tomar cuidado que eles não são relacionados entre si. Então, eles não podem dar essas informações precisas, né? Eles não podem dar, saber se está duplicidade as informações ou não, né? Ele não tem como dar também se está atualizado ou não. Então, dificulta um pouco, né? Que tipo de dados que você precisa guardar, né? Que tipo de arquivos você precisa armazenar nesse tipo de sistema. Então, você pode utilizar sim, só que se você precisar desse gerenciamento um pouco melhor, você vai ter essa dificuldade aí. Esses sistemas podem utilizar dispositivos de armazenamento como disco rígido, né? Ou o CD, né? A mídia de CD, né? A CD-ROM, né? Então, assim, não é muito mais utilizado, né? Você pode armazenar aí no teu HD do teu computador, pode armazenar na nuvem lá no Google Drive, pode armazenar na Microsoft também tem, né, um espaço lá para guardar. No DVD, tem algumas pessoas que usam, muito raro ser usado hoje em dia. Nos pendrives, né, também você tem ali poder de armazenamento hoje nos pendrives ali de teras, né? 1 tera, 2 tera, 30 tera e um pendrive. Então tem muito lugar para ser guardado as coisas, os arquivos, só que o poder de gerenciamento você não existe, né? Não tem, né? Até
O Google Drive até tem uma, né, uma gestão um pouco melhor, esses que são em nuvem aí tem uma gestão um pouco melhor, né, por ser motivo de já usar já, né, o banco de dados, né, eles usam o banco de dados, por isso que é um armazenamento ali, não é desestruturado, né, não tem como eu trazer esse exemplo para você. O exemplo mesmo de desestruturados aqui seria disco rígido e CD-ROM, né. Cartão de memória também faz, Sueli. Tudo que é mídia, que você consegue guardar algum arquivo, alguma informação, né, armazenar alguma coisa, vai entrar nisso que o professor está falando. Diferente, né, dos exemplos que eu dei da nuvem. A nuvem ela usa um certo gerenciamento ali, o banco de dados diferenciado ali para esse tipo de armazenamento. Fora esse exemplo que o professor deu, os discos rígidos, os pendrives, os CDs, né, as mídias ali de CD, são esse tipo de armazenamento aqui, desse exemplo que o professor está dando. Esse tipo de armazenamento exige que a localização física dos arquivos seja mantida, né? Então, assim, você precisa usar esse dispositivo, um exemplo, cartão de memória. Você vai ter que deixar o cartão de memória, ele, né, fixo ali, né? No celular a gente usa, né? Alguns celulares ainda usam cartão de memória, né? Então, as câmeras fotográficas também utilizam cartão de memória, né? Alguns outros aplicativos aí também usam, né? Os games portáteis também alguns usam, né? Então são armazenamentos ali, são mantidos fixos, né? E tem eles são desestruturados, eles não podem receber essas atualizações, você não consegue chamar eles de uma maneira mais organizada, né? De ter esse gerenciamento que o banco de dados e essa segurança que o banco de dados oferece, né? Tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar aqui? Alguém? Respondi a tua pergunta, Sueli, respondi. O Adriano, tudo ok? A Emily de boa? Bora lá então, continuar. Comparação ainda, né? Um armazenamento versus o outro. Armazenamento normal, arquivos e armazenamento banco de dados. Aqui nós vamos ter uma comparação aqui. Pode ter dados redundantes, né? Pode ter no arquivo, armazenamento de arquivos, não fornece backup nem recuperação de dados em caso de perda, né? Então, lá respondendo a Sueli, se você perder esse cartão de memória, acontecer alguma coisa, danificar ou acontecer alguma coisa, ou você perder, né? Você não consegue recuperar essas informações. Não há processamento de consulta eficiente, né? Você não consegue dar um pesquisar e ter uma consulta eficiente. Você não consegue, é menos consistente, né? Consistência de dados. Menos complexo que o software utilizado para gerenciar banco de dados. Oferece pouca segurança, né? Porque se alguém achar aí, entrar na tua mídia, né? Ou pegar um CD, ou entrar lá no teu HD, ou entrar nessa mídia portátil tua aí de armazenamento, ele vai entrar normal, é só conectar no computador, no caso do pendrive ou do cartão de memória, né? Ou se ele conseguir acesso ao teu computador, tem todas as informações lá, né? Então pouca segurança, nenhuma segurança, e é mais barato, com certeza é mais barato, né? Então qualquer um pode ter esse tipo de armazenamento hoje, a gente normalmente usa durante o nosso dia aí esse tipo de armazenamento com frequência. Todos aí com certeza usam, né? Versus banco de dados agora, né? Comparando então lá com o poder de dados redundantes dos arquivos, o banco de dados minimiza a redundância de dados, né? Então, um poder de gerenciamento aí faz total diferença, né? Ali do lado ali não fornece backup em recuperação de dados em caso de perca. Já no banco de dados fornece backup e recuperação de dados, né? Então você tem esse armazenamento em algum lugar, né? Seguro, e esse gerenciamento promete para você fornecer um backup de recuperação desses dados, né? Então, te garantindo aí, te dando segurança e garantia das suas informações, dos seus dados. Não há processamento de consulta eficiente no banco de dados de arquivos, né? Não banco de dados, armazenamento em arquivos, não tem uma consulta eficiente. Já no banco de dados oferece processamento eficiente nas suas consultas, né? Então, muito rápidas as consultas, né? Então, você tem esse poder de processamento aí.
No método de arquivos, nós não temos consistência nos dados, né? Já no banco de dados, no gerenciamento de banco de dados, maior consistência de dados devido ao processo de normalização. No sistema de arquivos, é menos complexo que o software utilizado para gerenciar banco de dados. Já no banco de dados, é muito mais complexo, né, para manusear essas informações, né? Então, por isso que a gente está estudando isso e a gente vai aprender a manusear essas informações. Mas também, né, alguns aplicativos, alguns software fazem esse gerenciamento muito bem. A gente não tem nem ideia do que está acontecendo ali nessas solicitações, porque o gerenciador ou o software está gerenciando muito bem esse processo todo, né? De um lado, dos arquivos, do método dos arquivos, a gente não tem segurança, né? Oferece pouca segurança. Já no banco de dados, oferece vários mecanismos de segurança, vários imensos mecanismos de segurança. No modo de arquivos é o mais barato. No banco de dados tem um custo um pouco mais elevado, um pouco mais, né, salgado ali para você manter um banco de dados, tá bom? Até aqui, tudo certo? Alguma dúvida? Vão pontuando aí pro professor aí, se está tudo bem, se está tudo certo, se está indo rápido, se está indo devagar. Tudo certo, Adriano? Ok. Tudo ok, Rafael. Bora lá então continuar aqui com as nossas vantagens. Qual que são as vantagens de um banco de dados, né? A gente já deu para perceber aí durante a fala do professor, durante o nosso estudo aí, durante nossas pesquisas, que existe, né, várias vantagens de um banco de dados, né? Então vamos listar algumas aqui, né? Vamos continuar listando algumas aqui para reforçar aí o nosso conceito, o nosso entendimento sobre banco de dados. Além de proporcionar maior controle das informações, o armazenamento de dados, né, do banco de dados, evita o consumo de espaço desnecessário. Olha só que beleza! Como o armazenamento é caro para manter, ele gerencia isso perfeitamente, ó. Então evita consumo de espaço desnecessário, né? Porque a gente paga por espaço, né? Por giga, né? Giga de espaço, né? Então cada giga ali custa tanto de dinheiro ali para manter esse espaço preenchido ali, né? Então quanto mais espaço você precisa, mais dinheiro, mais demanda de gerenciamento e mais dinheiro precisa para manter esse espaço. Então ele faz isso, facilita, cuida do teu dinheiro. Evitem que em caso de corrupção de base de dados, né, na base de dados, todas as informações ali sejam perdidas. Então, por meio de backups e restauração de dados, né? Então, o banco de dados inteligente, né, o gerenciamento sempre está fazendo backup, né? Não no lugar onde ele está, mas em outros lugares também. Por quê? Porque ele precisa ser recuperado no caso de uma, né, de uma queda de energia onde queime o lugar onde está armazenado, né, o HD onde está armazenado, né, o computador onde está armazenado, ou onde ele esteja, né, seja na nuvem, né, e hoje a maioria dos serviços são na nuvem. Então, assim, não existe só um lugar onde ele está guardado. Ele está rodando em um lugar, está armazenado num lugar, mas ele está fazendo um gerenciamento de backup em vários outros lugares, né, ao tempo todo, né, conforme a programação ali, o gerenciamento necessário estipulado ali por cada banco, por cada diretriz ali de gerenciamento, tá? E outra questão, a vantagem, backups automáticos, podem ser realizados diariamente, né? Então, a restauração permite transferir a base para outro ambiente de maneira simples, replicando-a, né? Então, é isso que mantém a vantagem do banco de dados. Está fazendo backup ali, você nem está percebendo, ele está fazendo backup todo dia, toda hora, todo momento ali, conforme é ajustado ali, né? Por quê? Porque acontece uma pane, cai uma energia, queima, perde, rouba o teu computador, faz alguma coisa. Esses dados eles estão garantidos em algum lugar, né? Estão seguros também, porque ninguém consegue acessá-los, a não ser a quem tem um acesso ali administrador ali do teu banco de dados. Tá ok? Então, vale lembrar, né? Vamos falar aqui. O armazenamento de dados em arquivos é utilizado para armazenar dados estruturados e não há necessidade de que estejam relacionados. Então, não há essa necessidade de estarem relacionados, mas a grande maioria sim. Os bancos de dados é utilizado para armazenar dados relacionados e estruturados. Então, ele serve, né, para as duas coisas.
dados em formatos bem definidos. Essa característica facilita a inserção, atualização e recuperação de dados. Então, vale a pena lembrar aqui sobre essa característica do banco de dados, tá? Os benefícios proporcionados pelo uso de banco de dados são muitos, entre os quais se destacam maior segurança dos dados, como a gente já tinha falado, já que os acessos são feitos por meio de senhas, garantia de consistência dos dados, né? Recurso do backup e restauração, que a gente tinha lembrado aqui, tinha falado aqui, e a eliminação de dados que são duplicados, né? Dados redundantes. Então ele gerencia para você todas essas questões e te garante máxima segurança o tempo todo, né? Tá bem? Até aqui tudo bem, turma? Nós vamos fazer uma atividade então na sala de aula agora, né? Abra lá o teu Classroom lá, né? A gente vai fazer aqui, ó, uma pequena dissertação ali, né? Uma pequena redação ali, 20 e no máximo 30 linhas ali, tá? Um texto de vocês ali deve conter no máximo de 20 a 30 linhas, né? Nesse formato aí, tá? O que a gente vai fazer, turma? Vamos desenvolver uma redação descritiva abordando o tema da aula, né? Descrever exemplo ali do seu dia a dia em que você percebe os benefícios do armazenamento de dados, tá? De um banco de dados. Esquece lá o armazenamento de arquivos, nós estamos falando de banco de dados. Então, todos os benefícios e exemplos que você tiverem do seu dia a dia, né, que você percebe, né? Exemplo aqui, como os estoques em lojas, mercados, sites específicos, né? Como que é utilizado na plataforma da escola, né? Dos games, claro, a gente não pode esquecer dos games, né? Como que é usado isso nos games, a nossa aula é de game, né? A gente está falando sobre banco de dados, mais direcionado ao game, né? A produção de games, a programação de game. Então, todas essas informações aqui podem ser citadas lá na sua redação, tá bom? Alguns minutinhos aqui, eu acredito que uns 10, 15 minutinhos para vocês resolver essa atividade, o que acha? Beleza, prof? Prof. Silvane, 10, 15 minutinhos para essa atividade é o suficiente ou você acha que está bom ou acha que está pouco? Tá beleza? Tá, vou cronometrar aqui então. Vou zerar meu relógio aqui. Então, 10 minutinhos. Já está lá postado na turma lá no Classroom, tá?
Então, turma, vamos voltar aqui, vamos finalizar nossas atividades de hoje, né? O nosso conteúdo. Eu vou passar os slides finais aqui que falta e a gente continua no nosso próximo encontro, tá bom? Tava combinando aqui com a nossa coordenadora aqui, com a chefe, que terça-feira eu vou estar aí na escola. Não sei se eu vou ter aula com vocês na terça, mas eu vou estar aí na escola, tá? Então a aula vai ser presencial aí, né? Nessa terça-feira aí. Vou estar aí para ver os computadores, ver como que conhecer a turma, vocês me conhecerem, né? Tá bom? Então vamos continuar aqui. O que a gente viu na aula de hoje, então, né? Diferenciamos ali as características de abordagem do banco de dados, processamento tradicional de arquivos, né? Versus o armazenamento, gerenciamento de banco de dados, correto? Então, né? A aula nossa por hoje fica por aqui, né? Veremos mais sobre banco de dados na próxima aula. Aqui está nossas referências, literaturas de onde foi tirada a nossa aula de hoje, né? Os links aqui referentes às imagens usadas no nosso slide, apresentação de vocês. E o próximo encontro nós vamos ver a organização e armazenamento de banco de dados, ok? Então, por hoje é só. Aquele abraço. Até a próxima.